Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo falaremos sobre mais uma opção de fundo imobiliário de tijolo de base 10 que teremos disponível aqui para poder investir. Estou falando aqui do fundo imobiliário de imóveis comerciais, o RBVA11. Algumas semanas atrás eu havia mencionado aqui em um vídeo sobre a proposta do administrador desse fundo de fazer um desdobramento das cotas desse ativo de 1 para 10. Porém, esse desdobramento dependeria aí da aprovação dos cotistas. E os cotistas, como vocês podem ver aqui nesse comunicado, que saiu no último dia 15/5, eles aprovaram o desdobramento das cotas do RBVA11, de 1 para 10. Então, quem tem uma cota desse ativo passará a ter mais 9, totalizando assim 10 cotas. Então, se levarmos em consideração aqui o preço atual dele, que é de R$ 109,69, então o seu preço vai custar ali aproximadamente, levando em consideração a cotação de hoje, R$ 10,96 aproximadamente. Porém, aqui a gestão ela ainda não mencionou qual o dia de fechamento que eles vão levar em consideração para poder fazer esse desdobramento. Creio eu que já no próximo mês, no início do próximo mês de junho, as suas cotas já devem está aí como base 10. Mas será que vale a pena investir no RBVA11? Como é que ele funciona? Quais são o tipo de ativos que ele tem, os tipos de imóveis que ele tem atualmente? É o que vamos considerar aqui nesse vídeo de hoje, até porque o fato de um fundo ser de base 10 ou de base 100 não define a sua qualidade. A gente tem que ler o relatório gerencial e procurar entender ali alguns indicadores e ver como ele vem se desempenhando no decorrer do tempo. Então fique comigo aí até o final do vídeo, que esse vídeo vai ajudar você bastante. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se lhe interessar, procure se aprofundar, estude e leia o relatório gerencial. E se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixe seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Atualmente, pessoal, o RBVA11 está custando aqui R$ 109,69. Ele tem um dividend yield bastante interessante de 10,89%. Já pagou aqui nos últimos 12 meses, no acumulado, R$ 11,95. Além disso, nos últimos 12 meses, ele está com uma valorização aqui de 12%. Se descermos aqui, podemos ver o seguinte: com respeito ao seu valor patrimonial por cota, o que poderíamos considerar como seu preço justo, que seria aqui os R$ 108,61. Uma diferença pequena, para o seu preço atual de R$ 109,69. E se voltarmos aqui, podemos ver que seu P sobre VP está de 1,01. Então quer dizer que está sendo negociado aí muito próximo do que seria o seu preço justo. Porém, sempre vale ressaltar que esse indicador P sobre VP sobre fundos imobiliários de tijolo nem sempre estão exatos, porém você pode usar como uma referência. Ele tem um patrimônio aqui de 1,3 bilhão de reais, um caixa de aproximadamente 60 milhões, está chegando próximo aos 60 mil cotistas e tem uma liquidez média diária de 1,8 milhões, então tem uma boa liquidez. E seu último rendimento pago aqui foi de R$1 por cada cota, correspondente ao mês de abril, já que ele anunciou aqui no dia 30/4. Então, na próxima semana, podemos ver que ele sempre anuncia no último dia útil de cada mês. Próxima semana, ele anunciará os seus rendimentos. É muito provável que ele volte a pagar R$1 por cada cota, Se pegarmos aqui o seu histórico, desde o ano passado, mês de junho, ele vem pagando aqui nessa faixa de R$1. Podemos ver o seu crescimento, Desde o ano de 2020 até agora, ele tem conseguido aumentar os seus rendimentos, que é um ponto positivo. Vamos aqui agora, no seu último relatório gerencial, poder conhecer um pouquinho melhor esse ativo, Esse relatório gerencial é correspondente aqui ao mês de abril de 2024. Inicialmente aqui podemos ver que seu gestor é a Rio Bravo Investimentos. Ele cobra aqui uma taxa de administração e de gestão que juntas soma-se 0,65% e ele não menciona nada sobre taxa de performance, então é provável que ele não realize essa cobrança. Aqui também podemos ver que era um fundo antigo, mês 11 de 2012. Então vai fazer aí, nesse ano de 2024, 12 anos de existência. Aqui ao lado podemos ver qual é o objetivo desse ativo, desse fundo imobiliário. Então ele menciona aqui que o fundo tem por objeto a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, por meio da aquisição e posterior locação ou arrendamento de imóveis de natureza comercial, em especial imóveis aqui destinados a varejo. Nesse quadro aqui podemos ter mais informações sobre o RBVA11. Atualmente ele tem aqui 73 ativos, no caso 73 imóveis, que soma-se uma área total de 194 mil metros quadrados. No total ele tem 10 inquilinos, uma vacância física de 7,4%. Vacância física, para quem não sabe, ele calcula a porcentagem dos seus ativos que estão desocupados, que estão vagos. Então, quando menor, melhor.
E aqui também podemos ver com respeito à duração média dos seus contratos, que soma-se 7,37 anos. Então são contratos aí com uma duração maior. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver alguns destaques desse último mês de abril. Então ele menciona aqui o desempenho financeiro do fundo durante o mês de abril. Ele distribuiu R$1 por cada cota, porém o seu resultado foi de R$1,21 por cada cota, mostrando assim que ele gerou um resultado maior do que o valor que ele realmente distribuiu. Ele menciona aqui também sobre a sua base de cotistas, né, que vem aumentando mês após mês e vai aumentar ainda mais agora que ele vai ser um fundo de base 10, né? Esse número aqui de 60 mil vai crescer de uma maneira muito exponencial, já que fica um valor muito mais acessível e ele é assim um ativo interessante. Ele fala também aqui de algumas alienações que ele está fazendo, no caso de algumas vendas de imóveis que o fundo está negociando no momento, que soma-se um valor aqui de 56,6 milhões de reais. Aqui, pessoal, podemos ver o resultado financeiro do fundo correspondente ao mês de abril de 2024. Então, nota-se que ele teve uma receita total aqui de 16,4 milhões de reais, que foi uma receita bem maior, né, do que os últimos 3 meses, porém, foi maior por causa da receita de venda dos seus imóveis, que ele recebeu aqui 2,6 milhões de reais. Então, isso aí fez com que ele tivesse uma receita bem maior, porém, a sua receita de locação, que é esse valor aqui, ó, de 3,8 milhões de reais, também foi bem maior do que dos meses anteriores, o que é um ponto bastante positivo. Então, sua receita total foi de 16,4 milhões de reais, suas despesas somaram o valor de 2,4 e no final ele ficou com o resultado aqui de 15,1 milhões de reais. E ele distribuiu em rendimentos 12,4, mostrando assim que ele gerou R$1,21 por cada cota e distribuiu R$1. E ficou aqui com saldo positivo de 21 centavos por cada cota. Aqui podemos ver com respeito à sua alavancagem atual, então podemos notar que ele tem aqui um CRI em 2 séries, a série 1 e a série 2. Esses CRIs estão indexados aqui ao índice IPCA com uma taxa de 5,30% e o outro com uma taxa de 5,60%. E ele tem uma dívida total aqui de 185 milhões de reais, o que equivale a uma relação alavancagem patrimônio de 13,7%. Então, é uma alavancagem relativamente tranquila, né? O fundo ele não vai ter dificuldades para poder honrar o seu compromisso de pagar as suas dívidas. E aqui ao lado a gente pode ver o seu cronograma de amortizações anual. As amortizações, pessoal, não tem nada a ver com os juros mensal que o fundo ele paga para o seu credor. As amortizações são pagamentos que eles fazem ali de épocas em épocas durante o ano para poder abater um valor maior da sua dívida. Então, os juros do seu CRI, no caso do seu empréstimo, é pago usando a receita mensal do ativo e as amortizações são pagas anualmente usando o caixa do fundo. Então, ele tem que ter caixa para poder honrar com as suas amortizações. Lembra que antes eu mencionei que ele tinha um caixa lá de aproximadamente 60 milhões de reais. Então ele tem caixa suficiente aqui para honrar suas amortizações de 2024, 2025 e 2026. E até lá ele pode fazer aqui mais dinheiro, né, mais caixa para poder honrar o restante do seu compromisso. Então, como eu mencionei, o fundo ele não vai ter aí maiores dificuldades para poder fazer isso. Aqui podemos ver com respeito ao desempenho no fundo desde que ele começou lá em novembro de 2012, até agora, né, abril de 2024. Então mostra que o fundo ele vem conseguindo superar aqui o índice CDI e também o índice FIX, mostrando assim um bom desempenho no decorrer de todo esse tempo. Aqui podemos ter mais algumas informações, pessoal, sobre o RBVA11. Então, primeiramente, os seus indexadores usados para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis, na sua grande maioria, 58% dos seus contratos é usado o índice IGPM e em 42% é usado o índice IPCA. Aqui a gente pode ver correspondente à receita contratada por região do país. Então, no caso, o Sudeste atualmente ele corresponde pelas maiores receitas do RBVA11. Aqui também podemos ver a sua exposição para o setor, no caso, qual é o setor de atuação dos seus devedores. Então se destaca aqui o setor bancário com 45,5%. Antes, alguns anos atrás, era de 100%. Esse fundo ele era totalmente dedicado a agências bancárias. E desde 2018, 2019 que ele vem diminuindo essa porcentagem. Diminuiu muito bem, né? Mas está a metade. E a tendência do ativo é continuar diminuindo ainda mais. Então é muito bom porque ele vai conseguir diversificar ainda mais aí a sua exposição para o setor. O seu segundo principal setor de atuação é aqui o setor alimentício. Além disso, ele tem outros setores aqui com uma menor exposição. Aqui ao lado a gente pode ver também a sua receita por estado. Então, o estado de São Paulo corresponde a 67% da receita do ativo e o estado do Rio de Janeiro
em 24%. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver com respeito ao vencimento dos seus contratos. Então, na sua grande maioria, vão vencer aqui a partir do ano de 2029 em diante. Em especial aqui o ano de 2032 e 2033, mostrando assim que o ativo ele tem realmente contratos com uma duração longa, que isso é muito positivo. E aqui a gente pode ver alguns dos seus principais locatários, né? Se destaca aqui em especial a Caixa Econômica, que corresponde a 35,7%, o Banco Santander, que corresponde a 27,4%. Então, seus dois principais inquilinos são bancos. Então, ele tem uma concentração nesses locatários, porém, como eu já mencionei, ele vem diminuindo, né? Então, isso é um ponto positivo. E aqui na lista, como principais inquilinos, tem também o Assaí. Então, esses são os seus principais. Porém, podemos ver outras empresas aqui bastante interessantes, né? O Grupo Pão de Açúcar, a Renner, a Centauro, o Itaú, o Coco Bambu, o Supernosso, a Porto Belo. Então, no total, ele tem aqui 10 inquilinos. Ao lado aqui, a gente pode ver com respeito à tipologia dos seus contratos. Então, 60% são contratos típicos e 40% são contratos atípicos. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver com respeito ao reajuste anual dos seus aluguéis. Então, nesse mês de maio, apenas 1% dos seus contratos vão ser reajustados. Na sua grande maioria, os reajustes acontecem aqui no mês de dezembro, também no mês de novembro e no mês de julho. Então, geralmente, você vai ter aí um impacto maior na receita do fundo no segundo semestre de cada ano. E aqui o fundo ele fala sobre o portfólio do ativo, né? Então, todos os 73 imóveis que atualmente ele tem, o RBVA11, ele é proprietário direto de cada um deles. Então, dos 73 que ele tem, 35 são imóveis para a Caixa Econômica, 15 para o Banco Santander, 8 para o Grupo Pão de Açúcar, 8 imóveis estão vagos. Ele tem aqui 2 ativos para o Assaí, também Centauro, Renner, Itaú, Coco Bambu, entre outras empresas. Ele menciona aqui também que ele tem uma participação no Shopping Iguatemi Faria Lima, e ele também tem participação aqui indireta em 4 fundos imobiliários, né, que são aqui também no segmento de shopping. E aqui ao lado, por último, a gente pode ver com respeito à sua alocação de patrimônio. Então, 89% do seu patrimônio está investido nos seus ativos imobiliários, no caso nos seus imóveis. Ele tem aqui também 5% em alocação estratégica via fundos imobiliários. Ele também tem uma porcentagem de 1% aqui em cotas de outros fundos também imobiliários. E se for da sua curiosidade, você quiser saber sobre a localização de cada um dos seus ativos, vocês podem ver aqui no final do relatório gerencial. Então ele vai falar aqui por cidade, né? Aqui correspondente à capital São Paulo, ele vai falar o endereço da loja, o nome também do ativo, quem é o locatário, no caso aqui a Caixa Econômica, o tamanho daquele imóvel, o vencimento desse contrato e também vai trazer aqui outras informações. Então, dessa maneira, você passando aqui, você tem todas as informações que você precisa sobre cada um dos 73 ativos que atualmente são do portfólio do RBVA11. E lembrando que 100% desses ativos são exatamente do fundo. Então, ele não tem participação, a não ser naquele shopping que ele mencionou lá, que ele tem uma participação. Porém, todos os outros imóveis, ele é proprietário direto de cada um deles. Então, pessoal, esse é o próximo fundo imobiliário de base 10 que teremos aí disponível para poder investir. Um fundo de imóveis comerciais, bastante interessante, tem feito algumas movimentações muito boas, né, como diminuir a sua exposição em agências bancárias, que antes era de 100%, agora está de 45%. Então são movimentações positivas, pode fazer com que o fundo ele fique cada vez mais interessante ao longo prazo. Um ponto para se prestar atenção é com respeito à sua vacância, que atualmente está de 7,4%, né, então esperemos que ele consiga aí diminuir cada vez mais essa vacância física que ele tem, beleza? Pessoal, deixe aí nos comentários o que é que você acha desse ativo. Vale realmente a pena investir? Deixe aí nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.